Alguém me falou no pastor Paulo Júnior. Eu já o tinha ouvido algumas vezes, não gostava do tom, não sentia unção naquilo que ele falava, mas bem preparado, uma base presbiteriana, ele era muito crítico, muito crítico, e falava mesmo duramente contra outros, principalmente contra o neopentecostalismo. Mas ele focalizava pastores e bispos e apóstolos, etc., neopentecostais, identificando, e era muito duro. Mas aí ele sumiu no mapa por algum tempo. Diz que teve uma doença, não sei que doença, que fundo foi, nervoso, depressão, o que foi, não sei. Ele diz que sumiu da mídia. E ele já estava bastante famoso na mídia. As pessoas gostam de ouvir críticas. É algo que eu alerto. Meu irmão, isso não edifica, não ajuda você a caminhar bem na vida cristã. Toma o seu tempo, você está enchendo de vento uma pessoa que não está construindo, só está destruindo. Isso não é bom. Essa era a minha opinião. Eu evitava também ficar falando, não conhecia pessoalmente o irmão, não conheço, e não gostava muito daquelas mensagens, embora eu reconheça que eram mensagens que tinham razão, tinham um fundo certo, porém eram mensagens críticas. E aí, de repente, aparece um vídeo dele, ele disse, explica bem as coisas, e eu achei muito interessante. Ele disse que ficou doente, ficou um bom tempo afastado das funções aí dele, mas que agora ele voltava para fazer esse vídeo e pretendia não fazer mais. Então ele disse que vai ficar afastado aí da mídia por um bom tempo e explicou o porquê. Ele estava sendo posto para fora da igreja dele, pelo conselho. Eu entendi que é uma igreja presbiteriana que tem o conselho da igreja como autoridade máxima. E, no caso, o conselho entendeu que o caminho dele não era bom, construtivo, e o colocou para fora da igreja. Ele perdeu o pastorado. Ele reconheceu que tudo isso vinha de Deus. Isso é que é o lado bom, que ele ficou doente por um tratamento de Deus. Deus deu a ele entendimento da situação, e aí ele aparece falando do que aconteceu. E ele cita 1 Timóteo 3, a lista de qualificações que são exigidas de um ministro. E fora as qualificações de outro lado moral, ele citou que precisa ser apto a ensinar, manso, tendo domínio próprio, dirigindo bem a sua família, tendo bom testemunho dos de fora. Ele diz que ele falhou muito nisto, que o pecado dele nessa área foi grande, que ele falou mal e, enfim, ele se portou de uma maneira que não era conveniente. Ele é relativamente novo na idade e eu entendia que não era um bom caminho para ele, mas não é o único, infelizmente. Há muitos outros na internet que estão fazendo sucesso em falar mal dos outros. E há uma quantidade imensa de crentes aí à toa, eu chamo assim à toa, que ficam ouvindo essas mensagens críticas. Um fala contra o dízimo, outro resolve malhar todo tipo de neopentecostais, outro junta os pentecostais também, outro resolve falar de política e malhando, outros resolvem falar de maçonaria, e todas essas mensagens muito críticas, sempre há uma quantidade imensa de pessoas que gostam. São pessoas que não estão engajadas em trabalhar, servir, produzir frutos, e ficam ouvindo essas coisas. Entre eles, esse pastor Paulo Júnior. Mas agora ele vem a público, eu acho isso muito positivo, reconhecer que aquilo era erro e que ele vai ficar afastado disso por um bom tempo. Deixou o pastorado, iria se submeter a ser um simples membro de uma igreja com sua família para se recuperar até adquirir as qualificações
para poder ser um pastor, se Deus assim o quiser. Eu lembro de Davi, quando expulso, e era necessário ele passar por aquilo. Deus entendeu, e quando o filho Absalão liderou uma revolta contra ele, ele fugiu com pés no chão e disse: Deus fez isso, se Deus quiser ele vai me trazer de volta, se não, eis-me aqui, Deus pode me lançar fora. Davi entendeu isso. Agora o pastor Paulo Júnior entende também. Eu estou deixando o ministério, não vou continuar essas pregações de críticas que eu fazia, eu quero me corrigir, me consertar, até adquirir, ele não usou esse termo, mas ele quis dizer a maturidade necessária para ser um pastor equilibrado, que conduz o rebanho. Prova de que ele não conduziu bem o rebanho é que o próprio rebanho, representado pelo conselho da igreja, o colocou para fora. Então, ele foi reprovado, mas graças a Deus reconheceu e está tendo a oportunidade de seguir o caminho, e depois eu creio que ele vai ser bem-sucedido, porque Deus investiu nele, Deus tem interesse nisso, e agora que ele se humilhou, Deus vai cuidar dele, eu creio nisto. E nós prosseguimos o nosso caminho. Quando Deus me chamou, eu tive muitas experiências com muitas igrejas, denominações, muitos sistemas de governo de igreja, sistemas teológicos. Eu me dediquei a ouvir, receber, examinar, aprender, ler muito. Mas em algum momento o Senhor disse: agora você para tudo isso e vai começar tudo de novo, vai aprender a começar do início a evangelizar e discipular as pessoas. E me levou para o Ceará para eu começar tudo de novo, e lá eu pude me dedicar. Não foi tão simples assim, não. Deus teve que lutar comigo para me dobrar. E eu me rendi e comecei a evangelizar meus filhos. Culto em casa todos os dias. E a esposa ajudou, foi uma bênção. Os 5 filhos, um por um, me procurou. Cada um me procurou para dizer que estava entregando a vida para Jesus. Foi a grande alegria da minha vida. E agora vamos começar a comunidade com os filhos. E Deus foi acrescentando um aqui, outro ali. Depois me trouxe de volta do Ceará para aqui, para o Rio de Janeiro de novo. E estamos aí na comunidade. Porém, o Senhor diz: você não vai construir uma denominação. Você não vai fazer o que os outros fazem. Você vai seguir o meu exemplo de Jesus. E é o que eu tenho procurado fazer. Eu tenho dito para nossos irmãos líderes: eu não vou me meter no trabalho deles, eu quero ser modelo, exemplo, eu quero ser santo, eu quero ter uma vida pura que inspire outros. Agora, se eles vão fazer assim, o assado, dirigir a igreja dessa daquela maneira, eles vão dar contas a Deus. Quanto a mim, eu quero ser modelo e exemplo. E já não é fácil isso, mas estou prosseguindo nesse caminho, querendo continuar, dependendo da graça de Deus a cada dia, mas olhando para trás e vendo como Deus é maravilhoso. Vou comemorando cada ano que passa, agradecendo a Deus, louvando ao Senhor e me preparando para o encontro com Ele a qualquer momento.